A vida não pode ser reduzida a uma mera racionalização de conduta. A percepção ética deve ser vivida por meio do senso de responsabilidade para com a dor do outro. Uma vida ética. O propósito da vida é tornar possível o desabrochar das capacidades latentes no coração, que coincide com a ideia de desabrochar nossa luz interior. Berta Maria Sanches. Para falar em vida ética, é importante lembrar que a palavra vem do grego ethos, traduzido normalmente como caráter, modo de ser ou morada, isso é, a morada da chispa divina. Em nós, ou a voz da nossa consciência. Colocado de outra forma, podemos dizer que é a luz do Logos. E quando essa luz sai de nós em direção ao outro, derramada em palavras, atos ou até pensamentos, podemos dizer que a ação ou comportamento ético. A ética é o Atma, o divino em nós. Quando o espírito se expressa, né? O comportamento ético, portanto, não é uma mera adequação a um sistema de normas, mas sim uma reta ação em sintonia com o nosso íntimo. Seria uma manifestação física de nossa índole, algo que não se adquire, que já faz parte de nós. Todos têm potencialmente essa luz, mas nem todos conseguem manifestá-la. A ética é composta de princípios universais que orientam o comportamento humano como fruto de reflexão interior, diferenciando o bem e o mal, uma escolha livre, não obrigatória, uma atitude espontânea em busca da felicidade própria e dos outros. Os romanos traduziram o ethos grego para o latim mos, que significa costume. Daí vem a palavra moral, uma conduta normativa sobre hábitos que distingue certo e errado e está relacionada com tempo e espaço. Os chamados valores morais são normas sociais, pessoais, subjetivas e contestáveis, ligadas a um tempo e a um lugar. No livro O Mundo ao Nosso Redor, da editora teosófica, Radha Burnier compartilha reflexões sobre a sua visão da vida ética. Para ela, isso significa realizar cada ação de tal maneira que ocorra uma purificação de momento a momento. Essa noção vai ao encontro do pensamento de Shankaracharya, que diz: toda ação está destinada à purificação da psique, do coração e também da mente. Portanto, o propósito da vida é tornar possível o desabrochar das capacidades latentes no coração, que coincide com a ideia de desabrochar nossa luz interior. Interessante me ver a imagem de um rio. Um rio ele vai batendo nas pedras, dos obstáculos, e vai, através disso, purificando a água, né? Através dos obstáculos. Assim como no artigo aqui se diz que Shankaracharya fala que a ação ela é algo que serve para justamente essa purificação dos nossos veículos. Para Radha Burnier, aquele que é capaz de responder inteligentemente tanto aos pequenos quanto aos grandes eventos da vida com amor, harmonia e paz nos relacionamentos, aprende a agir corretamente e a viver com pureza, isto é, com ética, até atingir a plenitude de um ser humano. Ela lembra que na interação com o meio ambiente e outros reinos, assim como nos relacionamentos, a vida não pode ser reduzida a uma mera racionalização de conduta, certo e errado, pode, não pode, etc. A percepção ética deve ser vivida por meio do senso de responsabilidade para com a dor do outro. Infelizmente hoje, há uma inabilidade para lidar com a ideia de honestidade, veracidade e consideração, para achar equilíbrio e discernimento. Os educadores, especialmente, enfrentam esse problema. Como transmitir o senso ético aos alunos? É justamente aquele problema que a gente muitas vezes comenta por aqui,
que é como transmitir o que é a vida interior, sendo que a pessoa só consegue realmente entender o que é a vida interior quando ela consegue ter vivências desse tipo. Apenas a explicação não é suficiente, ela é pobre, ela não consegue transmitir o que realmente de fato é a vida interior. Rada fala sobre o aumento da violência em todos os setores da vida, por motivos econômicos, políticos, sociais e ambientais. E sobre o risco da humanidade se auto-extinguir. Fala inclusive sobre a corrupção que devora sociedades em todo o planeta. Algo que a preocupava era atribuir as causas de um crime a questões psicológicas, como forma de justificar delitos que são frutos de uma sociedade doente. A sociedade pode continuar a ser civilizada e progressista, se seus membros evitam questões de certo e errado por considerá-las relativas ao contexto psicológico e ao meio ambiente. Por outro lado, a rigidez moral simplifica as respostas e se torna dogmática e fundamentalista. Não podemos ir aos extremos. A autora analisa que uma característica da humanidade é tentar tirar vantagem em benefício próprio, sendo que a vida é o nosso campo de teste e a questão é como nós reagimos ao conviver com a multiplicidade de percepções, costumes, pensamentos e educação. Ou dispersamos as nuvens da má vontade, do egocentrismo e da ignorância, ou contribuímos para aumentar as trevas da separatividade. E olha que interessante, eu não tinha visto isso, mas eu gravei um shorts hoje de manhã, falando que eu tinha acordado um pouco de mau humor, né, incomodado, e fiz essa relação com a questão de a gente se sentir separado de todo o resto, é o que nos causa esse incômodo. Quando nós nos sentimos uno com todos os demais, com o universo, nós não sentimos essa raiva, esse incômodo interior. Ao abordar a ética internacional, Rada comenta que muitos assuntos são de responsabilidade mundial, daí a necessidade de uma ética global adotada por todos, independentemente de filiações religiosas e políticas. Como exemplo, cita o programa do Parlamento das Religiões do Mundo, que incentiva estabelecer valores básicos essenciais para a sobrevivência do mundo numa condição razoavelmente saudável, cujos princípios éticos são tratamento humanitário, cultura da não violência, justiça, tolerância e compromisso com a igualdade. Mas uma nova ordem global não pode ser imposta somente por leis. É necessário promover atitudes de amor, respeito, caridade, perdão, empatia e fraternidade, em vez de aumentar divisões e ódio. Exatamente o que aconteceu, né? Depois de todo esse tempo aí que a Rada falou sobre isso, aumentaram-se as leis, tentaram se impor coisas por leis, o que só aumentou a separatividade e o ódio. Para isso, é vital despertar nos corações e nas mentes uma mudança na consciência, no senso de responsabilidade, mostrando a verdadeira natureza do ser humano e uma nova filosofia de vida. Assim, nossas qualidades podem desabrochar e nossa luz interior brilhar e poderemos colocar nossos talentos em prática a serviço da humanidade como um ato cotidiano. Mahashohan aconselha popularizar os conhecimentos teosóficos até que a ética global seja uma realidade inabalável. Sobre ética na pesquisa, Rada foi profética ao dizer, em 2004, à medida que o conhecimento se desenvolve, aumenta a velocidade das descobertas e também o perigo de se entrar apressadamente onde os anjos possam ter medo de pisar. Entre os perigos que poderia destruir a vida ou obstruir o progresso evolutivo, ela via, por exemplo, a possibilidade de implantar um instrumento programado no cérebro ou de usar drones como armas. Já vivemos isso. E está em franco crescimento esse tipo de conduta, pensamento, né, implantação. Mas ela destacou um ponto positivo em meio ao caos.
Ao mesmo tempo em que a violência e a ganância aumentam, há uma nova percepção de que o universo é uma inteligência viva, e a física quântica tem ajudado a encontrar respostas sobre a consciência universal e todas as suas interconexões, relacionando invisivelmente tudo e todos. A esperança para a humanidade dentro do novo paradigma apoiado pela lógica da pesquisa e da ciência. Blavatsky já dizia que a ciência seria a nossa melhor aliada. E verdade mesmo, a física quântica tem sido uma grande aliada, no sentido de tirar do universo essa ideia de que fosse uma grande máquina rígida para se tornar algo inteligente, uma inteligência maior que dentro dela unifica diversas outras inteligências, diversas outras vidas. É evidente que esse processo demora até que o impacto da compreensão sature a consciência o suficiente para gerar uma nova ética que negará a violência, a ganância e o egoísmo. De fato, o Dom Juan, mestre do Castanheda, dizia que o mais difícil para o homem é de fato entender algo, porque ele precisa saturar a consciência. Por mais óbvio que depois possa parecer, quando ele de fato entende, visceralmente, enquanto aquilo era só intelectual, ele continua agindo de forma contrária, mesmo dizendo que ele acredita naquilo, mas quando ele ainda não incorporou isso ao seu ser, de fato, né? Porém, essa nova ética deve necessariamente surgir a partir de insights daqueles que estão tornando a ciência uma aliada, que valida, através da lógica, algumas percepções de místicos, videntes e religiosos. Há que se dar as mãos, né? A ciência e os místicos e religiosos, filósofos. Rada comenta ainda o poder do som e da fala, capaz de grande impacto sobre a consciência tanto humana como animal e vegetal. Mesmo uma sílaba ou frase pode produzir um efeito perturbador quando carregada de vibrações de ira e aversão, ou pode trazer serenidade e esperança se o amor e a simpatia forem as energias que a incentivam. E aí eu até incentivo quem se interessa por essa questão da influência das palavras e pensamentos sobre a matéria, o estudo do Dr. Emoto sobre as moléculas da água, onde ele faz, por exemplo, pega moléculas de água e aí faz pensamentos de amor, de fraternidade, músicas harmônicas e outros de xingamento, de ódio e tal. E aí aqueles que foram atingidos por pensamentos de harmonia ficaram moléculas, depois de congeladas, né? Ficaram lindas, simétricas, como estrelas, né? Como flocos de neve simétricos. E aquelas negativas foram totalmente desestruturadas. Os ensinamentos éticos e religiosos enfatizam a importância da fala e do pensamento. Sabemos que mantras são combinações de sons que invocam os mundos superiores. Todas as religiões usaram palavras sagradas, como o Om e o Amém. Blavatsky diz que o mantra Om Mani Padme Hum, ou a joia no lótus, esotericamente aponta Deus no coração da pessoa, unindo-a ao universo, e nos lembra: Om significa boa ação, não apenas um som emitido pelos lábios. Tu deves dizê-la nas ações. Outro aspecto ético importante é não tirar conclusões a respeito dos outros de acordo com o nosso ponto de vista, pois se trata apenas de uma etapa a ser ultrapassada antes que a beleza da alma seja revelada. Lembremos o eterno movimento. Hoje estamos assim, amanhã seremos outros, numa purificação constante. Viver uma vida pura muda a nossa energia. A vida ética impregna o campo vibratório com um som especial que uma vida descuidada não pode fornecer. Até porque também querer julgar os atos dos demais a partir da nossa visão é um ato infantil, já que cada um tem sua própria visão e nós querermos afirmar que a nossa visão é a única correta no mundo é um entendimento muito estreito sobre o todo, né? Sobre o funcionamento das coisas. É uma vaidade enorme, né?
Os textos do Vivekachudamani e o Dhammapada esclarecem que nascer humano é um grande privilégio, porque temos o potencial de descobrir as limitações da mente e transcendê-las. A ciência é resultado de observação e raciocínio. Contudo, o mundo está numa situação caótica por causa da irracionalidade. Queremos paz pelo uso da força e pela produção de armamentos e crescimento econômico com lucros sempre maiores. Quando a inteligência é posta em uso somente para obter conhecimento do universo físico e não para trazer paz e fraternidade, talvez não seja inteligência da ordem mais elevada, apenas uma inteligência estreita, rasa, superficial, intelectual. A ganância tem feito os seres humanos cometerem atrocidades. A filosofia consumista não reprova a guerra para dominar campos de petróleo ou controle futuro sobre recursos hídricos. Ela apoia a terrível exploração da natureza e dos animais, promove a ganância, estimula diversos tipos de exploração de crianças e de pessoas vulneráveis. O mundo não pode voltar atrás. O consumismo e a ganância devem abrir espaço para um senso mais nobre do propósito da vida e do significado do verdadeiro progresso. A humanidade deve aprender maneiras altruístas de agir e nosso cérebro deve estar sempre receptivo e sensível às influências superiores. A jornada humana rumo à verdadeira inteligência e a sabedoria principia quando o eu começa a se dissolver. As pessoas verdadeiramente corretas estão livres de egoísmo e, portanto, são repositórios de sabedoria. A inteligência universal opera através delas livremente. A dissolução do egoísmo em prol da visão de unidade. A vida ética está ligada à sensibilidade de ouvir a própria consciência, que reflete a consciência universal. É uma forma de agir em sintonia com a luz do Logos, que mostra a reta ação. Eu farei a melhor possível no momento, não a perfeita, mas a cada dia posso melhorá-la. A energia amorosa gera a ação ética, que cuida dos outros, é fraterna, responsável e empática. Podemos concluir que a ética é universal e vale para todas as épocas. A teosofia ajuda no entendimento que faz desabrochar a luz que nos habita. Transformada em ações éticas, portanto, transcende a moral relativa a tempo, espaço e cultura. Parafraseando comentários de irmãos na escola de verão, eu diria que nesta escola de navegadores devemos aprender sobre o eterno movimento, manter a mente sem barreiras, não cristalizar ideias. Nosso crescimento em direção à humanidade plena é gradual. Para isso precisamos da vontade, dedicação, leitura, reflexão, meditação, discernimento para acender a chama em nós e derramar sua luz em ações e palavras que, sem dúvida, serão éticas. Então, tudo sempre apontando rumo a uma visão de unidade, uma visão a qual a nossa inteligência ela é iluminada pela inteligência universal, aquela que pretende o bem de todos e não de apenas um grupo ou de poucas pessoas. Enquanto nós continuarmos desejando que a nossa família ou o nosso grupo social ou as pessoas que têm a mesma visão que nós levarem vantagem em relação a outras pessoas que pensam diferente de uma outra forma, nós não vamos conseguir chegar a uma harmonização, a uma visão que realmente nos traga uma felicidade real, porque nós vamos estar sempre em luta, em guerra com outro grupo. Nós somos atingidos pela raiva, pelo descontentamento, quando nós nos vemos separados de todo o resto. Todos os sábios foram unânimes em falar sobre a unidade, sobre ver ao outro como um irmão, ver ao outro como uno com nós mesmos e com a divindade. E não é por acaso que eles falaram isso.
alguém pode achar que isso é demagogia, mas alguém que está muito ligado a esse tipo de pensamento tem uma vida de eterno sofrimento. A felicidade, ela está na unidade, ela está na unificação de todos, em que nossa inteligência seja iluminada pela inteligência superior. Então, com isso, finalizo aqui, convidando a todos a participar das aulas da Sociedade Teosófica, todos os dias às 19h30, no canal da Sociedade Teosófica, no YouTube, que também pode ser encontrado o link aqui no nosso canal, Show de Ideias. E, juntamente nesse link, que tem aqui na BIOS do canal, né? Você também encontra o link do nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto sempre as aulas da Sociedade Teosófica e outros vídeos relacionados. E te peço também para, se gostou desse vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber outros conteúdos como esse, certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima.